Fala, meus amigos, Bruno Alves aqui, e hoje a gente vai trazer mais um estudo muito importante. Por isso eu peço que vocês assistam até o final. Eu tenho visto que tem se levantado muitas pessoas contra a verdade do Messias, mas eu sempre digo o seguinte, gente. E o engraçado é que, só parando para pensar, que eu tenho visto as pessoas falando e elas são possuídas, né, por um espírito que não é do Pai. Então essas pessoas, elas botam palavras na sua boca. Elas negam o Messias. Por que eu digo isso? Mostra aqui, ó, não há necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção que está em vós te capacita para todas as coisas. E essas pessoas, elas falam que essas palavras são minhas. Eu que estou dizendo. Quando na verdade é o que está escrito. Só que por elas não terem um espírito, elas não conseguem compreender que quando o Messias fala isso, é o seguinte... E ele fala, aí de pregar o evangelho, o Messias, a toda criatura, ele não está entrando em contradição. Porque essas pessoas falam que eu estou entrando em contradição quando eu leio as palavras do Messias. Então elas estão fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Elas estão negando o Messias, porque elas estão dizendo que a palavra dele é minha, eu que estou proferindo. Olha só a gravidade da coisa. Se eu estou lendo o que está escrito, o Messias diz, não há necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção que está em vós já o capacita e tudo mais. O Messias está dizendo. E elas dizem que sou eu que estou dizendo, tá? Elas negam, estão fazendo o quê? Negando o Messias e atribuindo as palavras deles a mim. As palavras dele a mim. E ao mesmo tempo o Messias fala, ide pregar o evangelho a toda criatura. Por que essas pessoas não compreendem? Porque elas não têm o Espírito. E também, olha o que acontece. Quando o Messias diz que não há necessidade que ninguém vos ensine, e ao mesmo tempo ele manda pregar o evangelho, por que ele faz isso? Quando eu falo aqui, quando os discípulos falavam para aquelas pessoas, as pessoas que tinham o Espírito, era como se aqueles caras não estivessem ensinando nada para elas. Mas eles estão falando uma coisa que faz todo sentido, eu já sabia disso. Você está entendendo? Quem tem o Espírito age assim. Quem não tem, os fariseus rasgavam as roupas, rangiam os dentes, pegavam pedras no chão para apedrejar ele. Você está entendendo a diferença? Paulo dizia, se é que tu tens o Espírito. O próprio Messias disse, as verdades do meu Pai, né, eu dou a quem eu quero. Então o que acontece, gente? É porque não há necessidade que ninguém vos ensine, não é porque ninguém precisa falar. Mas o que acontece é que quando você ouve aquilo, parece que mas eu já sabia disso, cara. Você está entendendo? Aquelas palavras fazem tanto sentido para você, que você fala, cara, eu já sabia. Por isso que o Messias disse que não há necessidade que ninguém vos ensine. São coisas que você já sabe. Está no teu coração. Está entendendo? Eu falo e de falar. E de pregar é a mesma coisa, e de falar. O Evangelho, né, um Novo Testamento vos dou. As pessoas estão agarradas no velho, mas ele disse, um novo testamento vos dou. Vocês nunca ouviram a voz do Pai, nunca viram a sua forma. O Messias fala isso, que ele está apresentando o Pai verdadeiro, né? Mas é engraçado que lá, no Velho Testamento, o Deus de Moisés falava com ele como se fosse seu amigo, face a face, né? Como se fosse amigo dele. Descia lá na tenda e falava com ele face a face, como se estivesse conversando com um amigo, né? Então tudo bem, mas o Messias disse que ninguém nunca ouviu a sua voz e nem viu sua forma, a forma do Pai dele. E ele é claro nisso. Ele é claro nisso. E eu dou a quem eu quero. Então veja bem, quando eu digo que não há necessidade que ninguém vos ensine, não sou eu que estou falando, quem está falando é o Messias, e quem atribui essa palavra a mim está negando o Messias, é o que eles fazem, negar o Messias. E segundo, quando ele manda ir de falar a toda criatura, quando você fala, a pessoa já sabe, já estava dentro dela. E aquilo faz sentido para ela e pronto. Agora, para quem não tem o Espírito, ele não vai aceitar. Ele vai ficar rasgando as roupas, ele vai ranger os dentes, ele vai pegar pedra com vontade de te apedrejar. Era o que os fariseus faziam. Então, existem pessoas que estão aí falando que eu estou falando, e eu estou mostrando só o que está escrito, eu não estou falando nada pela minha boca, gente. Nada que eu falo aqui sai da minha boca, é o próprio Messias que diz. E essas pessoas que estão me atacando, estão falando que eu estou falando as coisas. Entendeu o que eu estou falando? É complicado.
complicado, cara, mas vamos lá. Vamos lá, é assim mesmo, eu já sabia que seria assim. Então vamos ver bem aqui, ó. O estudo de hoje é o seguinte: Tiago, tá? Discípulo do Messias, ele disse assim: da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Pode? De uma mesma boca saírem bênçãos e maldição? Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, a fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ele está deixando claro que da mesma boca não pode sair bênçãos e maldição, porque ele dá exemplo aqui das fontes de água e tudo mais, da figueira. Então vamos ler aqui juntos Deuteronômio 28, tá? Vamos ver aqui o que o Deus de Israel ele faz. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Opa! Prometendo coisas desse mundo, né? Sendo que o Messias diz que o reino dele não é deste mundo. Se o reino dele fosse deste mundo, os anjos do pai dele viriam para salvar ele, né? Mas esse Deus aqui está prometendo bênçãos aqui na terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Ele abençoará essas pessoas aqui. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, das crias, vacas e tuas ovelhas. Bendito o seu cesto e tua amassadeira. Bendito será o entrares e bendito será o saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Mas engraçado, o Messias disse para a gente amar os nossos inimigos, né? Esse aqui diz que entregará os inimigos feridos a ti, né? E outra coisa que esse pessoal confunde, né? É sobre. Aí eles falam assim: não, mas lá no Novo Testamento o Pai vai lançar todo mundo no inferno. Ele pode. Ele deu a vida, ele pode tirar. Ele nunca, veja bem, o Pai verdadeiro, ele nunca criou contenda entre irmãos. Ele nunca fez acepção de pessoas, porque ele é imutável e nele não há sombra de variação. Portanto, ele não escolheu um povo nenhum. O povo dele sempre foi todos os povos. Então aqui, ó, porque se ele não faz acepção de pessoas, obviamente ele não escolhe ninguém, povo nenhum. Esse aqui escolheu. Esse aqui escolheu um povo e dizia que ia entregar os inimigos feridos para eles, aqui nessa terra. E o Messias diz não, que você deve amar os seus inimigos. E o pai dele ensina que você deve amar os seus inimigos. O Senhor mandará bênçãos, esteja contido dos seus celeiros. Aí falando só de coisas desta terra, as bênçãos dessa terra. Inclusive fala aqui que ele emprestará dinheiro, esse povo emprestará dinheiro às nações. Imagina alguém emprestar dinheiro às nações. Isso acontece nos dias de hoje. O Brasil deve ao FMI, ao Federal Reserve, ao Banco Mundial. O Brasil tem uma dívida grande, por isso essa desgraça nesse país. Não preciso dizer nada, né? E quem é o dono? Quem é a família Rothschild, Rockefeller? Vamos lá. Até hoje acontece, né? Agora, então ele vai dar muitas bênçãos aqui nessa terra, esse Deus aqui. O Senhor te porá por cabeça. Olha só. Tá aqui, né? O Senhor, aqui ó. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestarás a muitas nações. Ele prometeu. Se seguir os estatutos dele, a lei dele, olha aqui, emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Você já viu família Rothschild, Rockefeller tomando emprestado, pegando emprestado de alguém, ou eles só emprestam? O que é o Federal Reserve, né? Fabricar dinheiro sem nenhum lastro e emprestar para os países e endividar os países, né? Então está aqui o que esse Deus prometeu a eles,
né? Se eles cumprissem os estatutos. Então, só bênçãos, né? Ó, e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses, para os servires. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do teu Deus, para não cuidares e cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Ué, da mesma boca está proferindo bênçãos e agora maldições. Maldito serás na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto da sua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, suas vacas e suas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao sair. Da mesma boca proferiu-se bênçãos e maldição. Mas Tiago não disse que da mesma boca não pode sair bênçãos e maldições? De uma fonte boa, de uma fonte de água doce, jorrar águas amargas? Aqui, nessa mesma boca, está proferindo bênçãos e maldição. Mas agora vamos ao grande lance. Olha aqui o que ele diz. E não te desviarás de todas as palavras que te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses. Então ele falava para não andar após outros deuses. Mas é engraçado que em Números 21, né? Inclusive ele fala assim, né? Isso aí é um mandamento dele, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem das águas, nem debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, para não fazer nada. Mas misteriosamente, naquela época o povo estava morrendo de fome no deserto e estava reclamando, né? Olha aqui, ó. Por isso o povo veio a Moisés e disse, aqui, ó. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. O povo estava morrendo de fome, crianças morrendo subnutridas. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não tem pão nem água há. E nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Eles falando do maná que eles recebiam. Eles falavam que o maná secava a alma deles, né? Por isso que o Messias fala, o pão que Moisés deu não veio do céu. Não veio do céu. O Pai verdadeiro enviou o pão do céu verdadeiro, que era ele, né? Eu sou o pão da vida. Ele falava isso, o Messias. Então, ele falou, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque fez ele sair do Egito. O povo ainda falava assim, ó, eu lembro dos peixes que a gente comia de graça lá no Egito. E agora a gente só tem esse maná que seca a nossa alma. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo e morreu muita gente, morreu muita gente. O povo reclamou de fome e o pai deles lá enviou serpente para matar um monte de gente. Tanto que o Messias fala, pode-se um filho lhe pedir peixe? Pode um pai, bom, se o filho lhe pedir peixe, te enviar cobras? O Messias está falando, o pai dele jamais faria isso. Ele diz, ó, qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Era o que eles pediam, pão. E ele deu o quê? Uma pedra, os 10 mandamentos, escritos em pedra. Um filho lhe dará em lugar de peixe uma cobra. O filho não. Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra. Porque foi o que ele fez. O filho, lembra que eles falaram que sentia saudade dos peixes que eles comiam no Egito? Ele enviou serpentes para picar. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então ele está falando, o pai dele jamais faria isso, nunca. Mas aquele pai lá daquele povo fez, né? Beleza. Então, depois que esse Deus ali enviou as serpentes para matar o povo, olha o que ele diz. E disse o Senhor a Moisés, faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que tendo sido picado olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que picando alguma serpente, alguém quando olhava para a serpente de metal vivia. Então, esse Deus aqui que falou, aqui ó,
para não fazer imagem de escultura, nem tudo que há debaixo do céu, mandou ele construir uma serpente, e a partir daquele tempo, tudo que fosse para uma serpente, orasse para aquela serpente, né? Ele se curava. E aí, mas ele não mandou não fazer imagem de escultura, né? E em 2 Reis, inclusive, diz que mandou destruir Neustã, que era Deus, aquela serpente lá, aquele demônio lá, que ele mandou construir. Ele manda destruir em 2 Reis, que o povo estava acendendo incenso para ela. Não, mas ele mandou construir e depois reclama. Ele mandou não fazer imagem de escultura, depois manda fazer a serpente. Ele fala para não ir após outros deuses, mas mandou Jacó construir um altar. Mas em Gênesis 35, Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel, habita ali e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão. Lembra aquele Deus quando Jacó fugia da presença de Esaú? Ele lutou com Deus lá. E aí o Deus de Jacó, esse Deus que fala para não fazer imagem de escultura nem nada, manda construir um altar para outro Deus. Vem cá, é para fazer imagem de escultura? É para ir após outros deuses ou não? Porque uma hora ele mandava fazer uma coisa e outra hora ele mandava fazer outra coisa. Para que Jacó ia construir um altar? Para que você constrói um altar? Para adorar. Algo que fica no alto. Altar significa isso, que é digno de adoração. Você vai colocar algo no altar. Mas ele diz que não era para ir após outros deuses. E manda Jacó construir o altar ao Deus que lutou com ele. E ele manda Moisés construir uma serpente, diz para não fazer imagem de escultura, e manda Moisés construir uma serpente de bronze. Ele manda sacrificar a vários deuses, manda sacrificar, e lá diz que, em Jeremias diz que nunca pedi isso, nunca vos pedi isso desde que te tirei da terra do Egito, nunca falei acerca de sacrifício. Dá para entender um Deus dois caras desse? Que profere bênçãos e maldições, que Tiago disse que não, isso não pode acontecer. Eu vejo as pessoas me combatendo aí na internet, elas fazem tudo, só não usam as escrituras. Em nenhum momento eu vejo as pessoas que estão me combatendo pegar as escrituras e usar. Só fica difamando, xingando, botando na minha boca as palavras do Messias, como se o Messias não tivesse falado, como se fosse eu que tivesse falado, né? Chama de herege, blasfema, xingamento, as difamações, e começa a falar: você está dizendo isso? Cara, eu não estou dizendo nada. Eu li alguma coisa, eu falei alguma coisa que saiu da minha boca aqui, ou eu estou lendo o que está escrito? Mas esse povo não, cara. Esse povo não, entendeu? Então, eu tenho aí mais de 10 vídeos já desses estudos, tá? São mais de 10 vídeos, e muitas respostas já tem ali. Então, o que vai acontecer agora? Os que querem pegar pedras, os que rasgam as roupas e arranjam os dentes, vão começar a botar um monte de capítulo e versículo isolado aqui nos comentários. Só que eu vou fazer o seguinte, gente, eu não vou responder mais a ninguém. Vou deixar botar, beleza, mas todos esses capítulos e versículos que eles vão colocar aqui já estão refutados nos vídeos passados, entendeu? Então, mas é isso que eles fazem, né? Chamar de blasfêmia, herege, botar capítulos e versículos isolados, né? Para poder enganar as pessoas. Mas eu quero que você preste atenção no vídeo e esqueça os comentários ali dos rangedores de dentes e rasgadores de roupas. E é por isso que o Messias disse que ele é homicida desde o princípio. Ele não se firma na verdade. Ele é o pai da mentira. Por isso que o Messias dizia isso. Porque desde lá de trás ele lança as pessoas umas contra as outras. E o pai do Messias jamais faria isso. Ele deu a vida, ele pode castigar. No fim dos tempos, as pessoas que foram seguiram esse demônio, ele vai cobrar. Será lançado no lago de fogo, que arde como fogo, no lago, que arde como fogo e enxofre. Porque ele pode fazer. Deu oportunidade, ele enviou o filho morreu para ensinar as pessoas, para salvar essas pessoas, e as pessoas não aceitaram ele. As pessoas negam a palavra dele para ir após o demônio. Entende? Então o pai sim, ele vai castigar, mas ele mandou amar os inimigos. Jamais lançou uns... Diz uma palavra do Messias que ele fala para um encontra o outro. Quando Pedro foi lá em cima do soldado romano, ele não.
Não faça isso. Quando o Tiago e João disseram para ele: quer que lance fogo do céu, que os caras estavam querendo pegar ele lá, os doutores da lei, os doutores da Torá, ele não quer que faça como Elias, que lance fogo do céu. Ele disse: não sabeis de que espírito sois vós? O pai do Messias, ele pode castigar. Ele deu a vida e ele tira. Já aquele demônio, ele lançava as pessoas umas contra as outras. Fazia aquele povo lá de joguete. Mandava sacrificar, depois chegava e dizia: eu nunca te pedi sacrifício, por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Ele mandava não fazer imagem de escultura e mandava construir serpente de bronze. E depois queria castigar o povo, porque o povo estava acendendo incenso para aquela serpente. Dizia para não ir após outros deuses, mas mandava Jacó construir um altar para o Deus que lutou com Jacó. Dizia que enviou leis e estatutos que eles jamais poderiam cumprir. Que ele mandou estatutos que não eram bons, porque eles jamais poderiam cumprir. Que Deus é esse? O pai do Messias não é assim. O pai do Messias manda amar os inimigos. Não lança as pessoas umas contra as outras. Ele pode castigar, mas ele não lança uns contra os outros. Há uma diferença. O pai do Messias não muda, nele não há sombra de variação. Já aquele lá mandava fazer uma coisa, outra mandava fazer outra, e castigava aquele povo por aquilo que ele mesmo mandou fazer. Só não enxerga quem não quer. Um abraço e até a próxima.